Olá, bem-vindos mais uma vez ao mundo da radiologia torácica. Meu nome é Mauro Esteves. A aula de hoje será micoses pulmonares. Assunto muito extenso. Selecionei aqui as micoses mais importantes: a paracoccidioidomicose, a histoplasmose, a criptococose, a aspergilose e a candidíase. Começando pela paracoccidioidomicose, causada pelo Paracoccidioides brasiliensis. No Brasil, ela é uma doença frequente e grave, acomete comumente homens brancos, muito maior a proporção de homens para mulheres, de 20 a 50 anos de idade, basicamente lavradores, pessoas da zona rural, onde se expõem ao fungo, né? Existem duas formas. A forma regressiva, vocês vão encontrar também como primária, aguda, subaguda e juvenil, corresponde à esmagadora minoria em algumas séries, 5%. A forma progressiva secundária, que é também considerada como crônica adulta, é a grande maioria dos casos. Nessa primeira fase, acomete predominantemente o sistema retículo-endotelial e a pele. São descritos, às vezes, trajetos fistulosos, mas raramente você encontra a forma pulmonar. Você não tem acometimento pulmonar nesses pacientes. A forma progressiva, que é a mais comum, o pulmão está bastante acometido, ainda que outros órgãos, é uma doença multissistêmica. Vocês vão ver vários outros órgãos acometidos pela doença. Essa forma primária, ela resulta do primeiro contato. Geralmente o paciente tem uma competência imunológica, então, ou você tem um paciente assintomático, um paciente com quadro muito discreto, uma evolução subclínica, e geralmente é uma tendência a uma cura espontânea. Na forma de reativação, que é a forma secundária, você tem já algum grau de deficiência imunológica, o pulmão é bem acometido, cerca de 77% a 84% das vezes. As mucosas também, é até obrigatório que você, na vigência da suspeita de paracoccidioidomicose, que você busque essas lesões cutâneo-mucosas, que são bastante frequentes. Então, você vai encontrá-las na boca, nas vias aéreas, no tubo digestivo, pode ter também no ilho terminal, onde a gente encontra fístulas, né? Entra no rol de diagnóstico diferencial com doença de Crohn, linfoma, tuberculose, todas aquelas doenças que acometem o ilho terminal. Outros sítios, linfonodos, ossos, sistema nervoso central, adrenais e intestino, já foi descrito aqui, já foi falado. Bom, o bichinho, todos os fungos são muito bonitos, né? E essa forma clássica aqui de roda de Leme, né? Mostrando a forma de apresentação cística e os esporos sendo produzidos na periferia, né? Dando os filhotinhos, é a forma clássica de apresentação anatomopatológica. Bom, então é muito comum, como eu já disse, a associação de doença pulmonar com a doença de boca, língua, faringe, laringe, traqueia, né? Aqui é um paciente com a laringofaringe acometida pela doença. Aqui é a lesão cutâneo-mucosa na boca. Lesões ósseas, geralmente líticas, destrutivas, pouca reação, algum halo de esclerose pode ser encontrado em algumas situações, mas como eu já disse, como são pacientes que têm um sistema imunológico debilitado, comumente a lesão é muito agressiva com pouca resposta de recuperação óssea. As lesões cerebrais são pleomórficas e simulam outras doenças, doenças neoplásicas primárias ou secundárias, outras doenças granulomatosas, né? Na suprarrenal, um sítio frequente, nós mostramos esses slides aqui na aula de estadiamento de câncer de pulmão, que eu mostrei esses dois pacientes aqui com metástase, e esse terceiro paciente aqui era um paciente com paracoccidioidomicose, é o diagnóstico diferencial de acometimento adrenal em paciente com câncer de pulmão. Então, antes da gente, a gente deve considerar a possibilidade de doença metastática, mas a paracoccidioidomicose e a tuberculose são condições que podem simular as metástases. Outras lesões comuns na adrenal, de natureza benigna, não têm um comportamento metabólico no PET que assusta, é uma lesão fria, né? E que não capta contraste, comumente bastante hipodensas, conteúdo de gordura, você faz a ressonância com in-phase, out-phase e comprova que o sinal cai. Então, essas condições mais benignas, a hiperplasia da adrenal,
isso tudo é fácil de fazer o diagnóstico diferencial. Uma vez que a lesão é necrotizante, volumosa e ávida por glicose, fica difícil o diagnóstico diferencial. Muitas vezes, uma agulhinha aqui é importante. A lesão pulmonar no raio-x, ela é caracterizada por opacidades parenquimatosas segmentares, muito irregulares, né? Comumente irregulares. Uma lesão intersticial reticulonodular associada a áreas de fibrose. Os nódulos podem ficar maiores, né? Configurar, às vezes, até massas pulmonares. Podem surgir lesões cavitárias e uma confusão de todas as lesões. Então, você pode ter um aspecto de apresentação de lesão mista, né? Mas eu quero que vocês frisem isso daí. Uma lesão intersticial com áreas de consolidação que poupam os ápices e as bases e as regiões periféricas. Então, faz como se fosse uma asa de borboleta, só que muito irregular, não dá para confundir com edema. Tá? Associadas a enfisema paracicatricial. Isso aí é o carro-chefe. Claro que isso daí é o mundo ideal. Claro, você vai ter formas de apresentação mais atípicas. De qualquer forma, apareceu esse aspecto aqui, tem que ser lembrada a paracoccidioidomicose. Certo? Então, é esse aspecto. Opacidades irregulares, por vezes nodulares, extensas áreas de consolidação, áreas de enfisema paracicatricial, essa tendência a poupar e hiperinsuflar os ápices, poupando também as bases. Então, essa é a forma de apresentação clássica. Aqui um aspecto mais fibrótico, mais retrátil, já com enfisema paracicatricial mais exuberante, né, acometendo o terço médio dos pulmões. Está aqui a expressão anatomopatológica que justifica o achado radiológico. Na tomografia de alta resolução, você vai ver melhor essas alterações da radiologia convencional, né, que são as opacidades irregulares, poupando ápices e bases. Você tem essa impressão também na tomografia. Surgem opacidades com atenuação em vidro fosco que não tem expressão na radiologia convencional, inclusive com a imagem do halo invertido, que não é uma especificidade. A gente sabe que houve uma época em que a gente considerava como patognomônico de pneumonia em organização. Depois, os trabalhos voltados para as micoses pulmonares comprovaram que essa imagem ocorria na paracoccidioidomicose. E agora a gente encontra uma série de outras doenças que podem cursar com halo invertido. Tá? Mas, de qualquer forma, é muito mais comum na pneumonia em organização e na paracoccidioidomicose. Especialmente de paredes broncas, micronódulos de distribuição perilinfática, você vai encontrar, mas não são os achados mais importantes que levam você a pensar na paracoccidioidomicose. De qualquer forma, é uma doença de afinidade, de migração, tropismo linfático. Então, não há por que se espantar que você encontre micronódulos de distribuição perilinfática. Mas a distorção da arquitetura pulmonar com a fibrose ou enfisema paracicatricial é quase que uma condição obrigatória para que você faça esse diagnóstico. É claro, muitos desses pacientes procuram tardiamente o serviço médico. Eles toleram a sua tosse crônica, o seu emagrecimento progressivo, acham que vai passar, não podem se afastar da sua atividade rural para procurar médico numa cidade mais próxima. E quando eles chegam a finalmente fazer imagens, eles estão numa fase mais avançada mesmo. Então, é muito comum a gente falar isso, distorção da arquitetura pulmonar em enfisema é quase que uma obrigatoriedade. Mas é claro que se o paciente for mais cuidadoso e ele recorrer ao médico numa fase mais precoce, você pode não encontrar esses aspectos, encontra as consolidações centrais, distribuição central, pode encontrar nódulos de distribuição perilinfática, vidro fosco, mas não necessariamente ter esse estágio mais avançado da doença. Mas então guardem esses aspectos, são os mais importantes. As opacidades irregulares poupando ápices básicos que a gente já via na radiologia convencional, um sinal do halo invertido ainda que inespecífico, muito comumente visto, a distorção da arquitetura pulmonar pela fibrose, é uma doença que induz a fibrose, e a formação de enfisema paracicatricial. A tomografia ainda oferece 2 dados adicionais, o envolvimento linfonodal e o raro envolvimento pleural. Pode existir. Quando acontece, não é um derrame pleural volumoso, não. Costuma ser unilateral. Está aqui as opacidades anfractuosas, já algumas bronquiectasias retráteis de permeio,
né? Não tem uma área assim de enfisema, mas de hiperinsuflação lobular, né? Já isso aqui é o primeiro passo para o enfisema paracicatricial, né? Então, é uma forma bem clássica de apresentação. Aqui já um estágio mais avançado, que nitidamente as lesões são mais retráteis, né? A fibrose é mais importante, e aí sim, enfisema paracicatricial inquestionável. Tá? Bom, aqui é só para mostrar que você achar que a lesão tende a poupar a base, não quer dizer que você não vai encontrar lesões na base, né? É um paciente com paracoccidioidomicose na porção alta do tórax e na porção basal. Claro que ele tinha as lesões mais exuberantes, eram no terço médio. Mas é só para mostrar que isso não quer dizer que o ápice e a base estejam livres de doença. Tá? Aqui um outro exemplo de uma lesão mais extensa, uma fase bem tardia, em que as lesões fibróticas eram praticamente difusas. Então, você não tinha assim uma distribuição central no terço médio, como haveria de se esperar. Mas está lá o enfisema paracicatricial exuberante, tá vendo? Já algumas áreas de favelamento. Isso é bonito, né? Esse é o exemplo mais bonito que eu tenho de halo invertido em paracoccidioidomicose. Lesões muito extensas, numerosas, né? Todas elas praticamente assumindo o aspecto de halo invertido. Muito bonito. Então, a área central menos densa e a periférica mais densa, um aspecto multinodular, que é um aspecto importante quando você está falando sobre lesão do halo invertido, porque mostra que a doença é de natureza granulomatosa, então isso aqui pode ocorrer na sarcoidose, pode acontecer na tuberculose, na histoplasmose, mas a paracoccidioidomicose é a campeã, sem dúvida nenhuma. Vamos para a histoplasmose. Existem essas duas variedades, uma que é cosmopolita e outra quase restrita ao continente africano. O fungo é inalado, como na grande maioria das vezes, é isso que acontece mesmo, né, na doença fúngica. Ela atinge o sistema retículo endotelial, e aí você pode ter algumas formas de apresentação. Uma infecção subclínica, você pode ter uma doença mais grave, pode ter casos isolados ou surtos da doença. Isso vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Bom, sempre tem uma história epidemiológica, né? Você passou a noite ou tem o hábito de explorar cavernas, reconstruções abandonadas, ficou acampado durante muito tempo em uma construção abandonada, ou pessoas que moram por opção mesmo, por falta de outra opção, galinheiros, granjas, todos os locais onde você possa estar exposto às fezes de morcegos, galinhas e outras aves gregárias, que são os vetores da doença, desse fungo. Então, você tem uma forma aguda, disseminada, crônica e nodular múltipla. Vocês vão encontrar outras formas de classificação dessa doença. A forma aguda, muitas vezes vocês vão encontrar como forma pulmonar localizada aguda. Forma disseminada é a forma pulmonar difusa aguda. A forma crônica, que é a cavitária crônica. Vamos fazer um parênteses aqui antes da gente ir para a última. Essa forma crônica, ela pode ser disseminada. Né? Há uma confusão aí, a ideia de que a forma crônica não é disseminada. Não, a forma crônica pode ser disseminada. Então, essa forma cavitária crônica também pode estar coexistindo com uma forma pulmonar difusa aguda. Tá? E a forma nodular múltipla, ela continua sendo chamada de nodular. Mas aí mais dois aspectos foram criados na classificação mais atual, que é reforçando o fato de que a doença pode ter um acometimento mediastinal e o aspecto da broncolitise, que nós vamos falar no final. Então, aqui, essa última classificação foi definida nesse trabalho, do qual participou aqui o Domênico Capone, que todos conhecem, o pneumologista e radiologista do Fundão e da UERJ, a Margarete, infectologista, que todos também conhecem, um nome internacionalmente conhecido, e que foram coautores dessa publicação. Bom, na histoplasmose você tem um aspecto pulmonar, uma evolução pulmonar muito parecida com a tuberculose. Eu gosto de dizer que a histoplasmose é uma prima invejosa da tuberculose que gosta de fazer tudo que ela faz.
Então, você vai ter um complexo primário semelhante à tuberculose, com uma lesão pneumônica, vai ter a lesão linfonodal, como se fosse um complexo primário mesmo. A evolução também é semelhante, pode evoluir espontaneamente para a cura, pode deixar nódulo calcificado tanto no pulmão quanto no linfonodo, né? Mas aí tem um aspecto diferente da tuberculose. Esse acometimento linfonodal, seja pela forma primária ou pela histoplasmose linfonodal isolada no mediastino, pode evoluir para fibrose mediastinal. Tá? Então, aqui é um caso de histoplasmose que evoluiu com fibrose do mediastino, com obliteração do sistema cavo e tronco braquicefálico venoso, com circulação colateral e esse tecido fibrótico heterogêneo acometendo difusamente os compartimentos mediastinais. A forma pulmonar crônica, ela geralmente acontece por colonização de áreas estruturalmente defeituosas, então o paciente já tem enfisema centrovular, enfisema bolhoso. Então, comumente existe já uma agressão no parênquima pulmonar prévio que predispõe à colonização na forma pulmonar. Ela é comumente circunscrita aos pulmões, o paciente já tem uma imunidade suficiente para evitar que a lesão alcance o mediastino. Quando isso ocorre, nós vamos ter a forma mediastinal, nós vamos discutir a forma linfonodal. Então, ela é novamente indistinguível da tuberculose, da reinfecção da tuberculose. E aí um aspecto da broncolitise, que é muito enfatizado na histoplasmose, que também não é exclusividade da histoplasmose, como nós vamos ver. Então, a gente já sabe que ela é indistinguível. Então, tudo que a tuberculose faz, ela comumente faz também. Por exemplo, ela pode fazer opacidades irregulares? Pode. Lesões escavadas? Sim. Granulomas sólidos, como se fossem tuberculomas? Sim, são os histoplasmomas. Os granulomas possuem lesões satélites, muito mais comumente na tuberculose, mas podem existir na histoplasmose. A disseminação broncogênica ocorre? Ocorre também na histoplasmose. Existe fibrose destrutiva parenquimatosa pulmonar igual na tuberculose? Sim. Reação pleural, menos comumente, mas também acontece a reação pleural semelhante à tuberculose. E o padrão miliar? Também. Tá? A histoplasmose também pode fazer um padrão miliar. Então, ela realmente é uma imitadora muito hábil da tuberculose, né? Existe, então, a forma ganglionar isolada, exemplo do que acontece na tuberculose, com uns aspectos um pouco diferentes, que podem ajudar no diagnóstico diferencial. Assim como as lesões escavadas. A gente já viu aqui as lesões satélites são mais comuns na tuberculose do que na histoplasmose. As lesões escavadas na tuberculose, existem pacientes, obviamente, no Brasil, onde a doença é descontrolada, né? Você tem inúmeras formações cavitárias pulmonares coexistindo, destruindo o parênquima pulmonar. Mas isso é muito mais fácil de se ver na histoplasmose e com uma dissociação clínico-radiológica. A despeito disso, os pacientes não estão tão graves quanto numa tuberculose multicavitária. Tá? O padrão miliar é indistinguível. Agora, a forma ganglionar, vocês vão ver que tem um aspecto na injeção do meio de contraste, o comportamento dela durante a administração do contraste é um pouco diferente, que vai ajudar a fazer o diagnóstico diferencial. Então, aqui, lesões multifocais, irregulares, muitas vezes lembrando focos de consolidação ou nódulos irregulares, já mostrando que a doença é granulatosa, apesar de ter consolidação, ocupação do espaço aéreo, existe lesão intersticial nodular. Isso caracteriza uma doença granulomatosa, nódulos centrolobulares, lesões já tendendo a escavar. Tanto as consolidações quanto as lesões nodulares podem escavar, a exemplo do que já acontece com a tuberculose. A lesão pode ser assimétrica, pode acometer exclusivamente um lobo, a exemplo do que a tuberculose faz. Aqui vocês estão vendo o aspecto multinodular da lesão. Olha, lesões escavadas múltiplas, isso aqui é muito difícil você encontrar na tuberculose. Tá? Se encontra, mas é mais comumente visto no histoplasmose. Vamos falar desse jeito que fica mais correto. Tá? Então, está aqui, ó, lesões escavadas muito grandes, muito irregulares, muito irregulares também no interior delas, né?
porção interna costumam ser mais irregulares e anfractuosas do que na tuberculose. Olha, na intimidade de um foco de consolidação extenso, né? Lobar, a quantidade de lesão cavitária na intimidade dessa imagem. Olha isso aqui, outro exemplo. Olha isso. As cavidades tendendo a um alargamento cístico, né? Olha o aspecto anfractuoso, irregular. Olha isso. Você encontra tuberculose assim? Encontra tuberculose assim. A forma saprófita coexistindo dos aspergilos, né? Pode ocorrer em qualquer cavidade. Então, na cavidade histoplasmótica, você pode encontrar também bola fúngica, né? Aqui um exemplo de uma lesão num paciente já com efizema e fibrose e desenvolveu uma histoplasmose periférica, uma lesão cavitária que fistulizou para o espaço pleural. Então, aqui, uma tuberculose multifocal, multicavitária, cavitações enormes, irregulares. Dá uma vontade danada de botar a histoplasmose em primeiro plano aqui, no entanto, era tuberculose. Não tem problema nenhum. Sempre que vocês virem um caso que vocês acham que é tuberculose, vocês devem incluir a histoplasmose, sempre. Por mais que vocês achem que aquela lesão está mais própria da histoplasmose, a tuberculose tem que ser também referida. E é óbvio que o pneumologista, diante dessas duas hipóteses, ele tem lá os seus recursos para poder distinguir uma da outra. Escarro, provas sorológicas, imunológicas, que podem chegar a um diagnóstico final, tá certo? Bom, apesar da agressividade da histoplasmose, ainda que ela possa levar à fibrose e a fibrose seja irreversível, elas tendem a uma boa resposta terapêutica. Tá? Então, as lesões que não são fibróticas residuais involuem antes e depois do tratamento. Claro, o enfisema paracicatricial começa a ficar mais exuberante, a exemplo do que acontece na paracoccidioide micose, e a tuberculose também faz isso. Olha a extensão dessas lesões ao mesmo paciente, tá? Antes e depois do tratamento. Olha que coisa impressionante, né? Então tá aí, o antes e o depois do tratamento. As lesões fibróticas, obviamente, não vão evoluir. Disseminação broncogênica, né? Então pode acontecer também. A forma ganglionar. A forma ganglionar, a gente tem que chamar atenção para o fato do seguinte. É muito mais comum na histoplasmose, quando você injeta o contraste, você encontrar o linfonodo todo necrosado, só uma casquinha de porção sólida ainda realçada pelo meio de contraste. Tá? Então, isso é muito mais bem visto na histoplasmose, porque na tuberculose você ainda tem defesa suficiente para conter o processo inflamatório e a necrose caseosa no centro do linfonodo. Tá? No entanto, quando você tem tuberculose no paciente que está imunocomprometido, ele tem um aspecto muito semelhante da histoplasmose. Eu mostrei esse slide na aula de tuberculose. Então, é um acometimento global do linfonodo, com necrose importante, de quase a totalidade do linfonodo, só uma casquinha periférica realçando pelo meio de contraste. Forma miliar. A gente sabe, então, que a forma miliar não é exclusividade também da histoplasmose e também não é só da histoplasmose e da tuberculose. Nós podemos encontrar também em viroses, em doenças metastáticas e, mais incomumente, na sarcoidose, quando ela ainda não se decidiu pela distribuição perilinfática. Então, aqui vocês estão vendo que a histoplasmose é uma das causas e ela é indistinguível das demais causas. Quando você tem coexistindo na doença miliar nódulos maiores que 8 milímetros, só a metástase faz isso. Né? Mas então o nosso paciente está aqui, da histoplasmose. Então nós estamos vendo aqui uma paciente com varicela, outro com tuberculose, a nossa histoplasmose e aqui micrometástases de tumor de tireoide. Bom, a broncolitise ela é descrita como sendo como uma lesão usualmente encontrada em histoplasmose, faz a gente sempre lembrar dessa possibilidade. No entanto, não é a única causa de broncolitise. Né? Vamos fazer um parênteses para a gente aprender um pouco sobre a broncolitise. Você pode ter broncolitise por ter aspirado um corpo estranho, então você encontra lá o ossinho aspirado dentro da luz brônquica. Você pode ter uma erosão de uma calcificação ou de uma ossificação de uma cartilagem brônquica que se desprendeu e você aspirou.
Então, uma aspiração exógena e uma aspiração endógena. Pode ser por migração de calcificações à distância, então tem que ter um trajeto fistuloso, claro. Ou uma placa pleural, então uma fístula broncopleural, ou uma litise renal, fístula nefrobrônquica. Incrível imaginar que isso possa acontecer, né? Então, imagina você ter um cálculo renal dentro do pulmão, né? Ou você aspirou um material necrótico calcicado de um linfonodo que tenha fistulizado para a luz brônquica. Esse é o mecanismo que você encontra na histoplasmose, mas que também encontra na tuberculose e na coccidioidomicose. Tá? Então, está aqui, esse paciente, notoriamente, existia doença linfonodal por histoplasmose residual e o paciente apareceu com essa imagem de broncolitise que não era encontrada no exame anterior e você procura o foco de calcificação mediastinal, ele pode ter desaparecido. Então, ele foi totalmente aspirado para luz brônquica. Aqui uma reconstrução sagital mostrando a relação com a luz brônquica. Esse paciente foi muito interessante, lá do Hospital Procardíaco, e nós vimos essa imagem linfonodal com uma calcificação heterogênea em situação infracarinal, e o paciente tinha um quadro muito arrastado e ninguém fez diagnóstico, acharam que podia ser tuberculose, não se confirmou tuberculose, e até que alguém lembrou de fazer uma investigação para histoplasmose, que é a prima invejosa da tuberculose, e não deu outra, era uma histoplasmose. E esse paciente, pronto, a gente ficou satisfeito com isso. Muito tempo depois, acho que uns 2 anos depois, esse paciente volta com um quadro de infecção respiratória aguda e com uma vômica, relatando uma vômica, ou seja, ele expeliu numa tosse uma quantidade enorme de material purulento, de forma abrupta, a esse fenômeno nós chamamos de vômica, e quando nós tomografamos, cadê o linfonodo infracarinal calcificado? Ele estava todo irregular, heterogêneo, persistiam alguns focos de calcificação, mas ele tinha praticamente sumido e tinha surgido essa área de consolidação. E a gente conseguiu demonstrar num tomógrafo monoslice da época, que era grande novidade, né? A gente surpreendeu o trajeto fistuloso e olha só, lá na intimidade da consolidação, parte do linfonodo calcificado. Lindo caso, né? Bom, a criptococose, a próxima micose que nós vamos discutir, é uma doença sistêmica adquirida também por via inalatória. É o Cryptococcus neoformans, é o vilão da história, um fungo cosmopolita relacionado à excreta de aves, pombos e periquitos, geralmente. Então, habitualmente é de centro urbano, né? É uma infecção oportunista. Alguma depressão da imunidade celular você tem que ter, né, para justificar o surgimento da doença. Então, não basta a exposição. O Cryptococcus gat é uma outra variante relacionada a restos vegetais, geralmente eucaliptos e árvores tropicais. Pacientes jovens de ambos os sexos e crianças podem estar cometidos, mas geralmente pacientes mais de meio rural, né? E eles não precisam ter uma imunodeficiência. Eles são imunocompetentes e podem desenvolver uma reação por esse fungo, tá? Bom, como eu disse, ele tem um caráter multicêntrico, tanto do ponto de vista clínico quanto radiológico. Tá? E você tem algumas formas de apresentação, a forma pulmonar regressiva, a pulmonar progressiva e a forma disseminada. A forma pulmonar regressiva, ela geralmente é desapercebida. Ela não tem muitos sintomas, o paciente tem lá nódulos calcificados que você acha que podem ser tuberculose, e se não for tuberculose, você pensa na histoplasmose residual. Ninguém fica pensando muito na criptococose. Mas esse paciente aqui é daqueles pacientes que procuram um médico precocemente e já havia sido diagnosticado a criptococose, e aqui a forma residual, pequenos nódulos conglomerados de aspecto residual, calcificados. No outro pulmão existiam algumas lesões também. A forma pulmonar progressiva ela é mais insidiosa, simulando pneumonia de evolução arrastada, ou uma massa, essa é um aspecto muito assustador, uma massa periférica simulando um tumor de pulmão. Inclusive, a linfonodomegalia pode coexistir nas duas formas de apresentação, tanto na pneumônica quanto na nodular ou pseudotumoral. Então, aqui a forma parenquimatosa, uma forma consolidativa, lembra muito uma pneumonia lobar, só que era de um quadro arrastado,
a gente pensa em pneumonia e organização, um bicho que está resistente ao antibiótico e faz hemocultura, e até que você chega no diagnóstico final, na broncoscopia, com lavado broncoalveolar da criptococose. E essa forma pseudotumoral, né? Ela não é assustadora quando você está diante de um paciente mais jovem, que não tem uma história que coloca ele no grupo de risco para câncer de pulmão, não é um enfisematoso, um bronquítico, não tem um hábito tabágico, não tem neoplasia extratorácica de outra natureza. Então você já fica mais tranquilo, mas de qualquer forma ninguém quer ter uma maçaroca dessa no pulmão, olha isso, com desintegração necrótica, né? Mas realmente é um paciente jovem, uma aorta muito bonitinha de paciente jovem. Olha a janela de parênquima, mostrando a lesão. De qualquer forma, ela é bem assustadora. Essa é uma forma nodular espiculada que foi biopsiada e, para sorte do paciente, veio como criptococose. A gente sabe que o diagnóstico diferencial de nódulos com esse aspecto é uma lista enorme, né? Hiperplasia nodular linfóide, a tuberculose, a histoplasmose. Muita lesão nodular não cancerosa pode fazer uma imagem semelhante a essa, né? Pacientes com imunossupressão é o clássico, né? Então, aqui é um paciente fazendo quimioterapia para leucemia, surgiu a lesão, foi biopsiada, era criptococose, vocês viram a retirada do catéter, tratamento, a lesão deu uma escavadinha, né? E depois uma pequena pneumatocele e áreas fibroretráteis adjacentes. Uma boa evolução, né? A forma disseminada, ela, como eu já falei, vários órgãos podem estar cometidos, a forma mais grave é a meningoencefalite. No pulmão podem surgir infiltrado micronodular difuso, então é uma forma pseudomiliar, vocês vão ver que não é exatamente miliar, que tem uma distribuição não muito homogênea, mas de qualquer forma são micronodulares, entra no diagnóstico diferencial das lesões miliares, opacidades parenquimatosas disseminadas. Então está aqui uma forma multinodular, micronodular difusa, que confirmou como sendo a doença. Essa forma disseminada, o vidro fosco, consolidações anfractuosas, né? Espessamento septal, algumas reticulações. Bom, vamos agora para a forma de outra micose, que é a aspergilose. A aspergilose é um assunto muito interessante, a gente vai ter muita coisa para falar sobre a aspergilose. Várias espécies do mesmo gênero, né? São hifas e alinas septadas e ramificadas, esse é o clássico na patologia, é um bicho muito bonitinho, para variar, todas as micoses, todos os fungos são bem bonitos. O comportamento do fungo depende da resposta do hospedeiro e de sua imunidade, muitas doenças são assim, claro, né? Então você tem um agente sensibilizante, uma forma alérgica da doença, nós vamos ver duas formas de apresentação clássicas, uma forma colonizadora e uma forma invasiva. Começando pela sensibilizante, nós temos a primeira, que é a aspergilose broncopulmonar alérgica, que é uma reação de hipersensibilidade aos antígenos. Então, você tem que ser tópico pelo fungos, geralmente é o fumigatus envolvido, e você tem ele já habitualmente colonizando a sua árvore bronca, ele não invade, fica ali só como uma forma saprófita, mas você desenvolve uma alergia reacional. Então, isso acontece em pacientes asmáticos, corticoide dependentes, e pacientes com fibrose cística. Então, pode coexistir a aspergilose como sendo um desencadeante de resposta asmo semelhante. Então, o paciente passa a ter crise de asmas, infiltrados pulmonares transitórios e fugazes, pode ter eosinofilia no sangue, não é obrigatório, nos carros também. Sibilância e broncoespasmo é um exemplo que já acontece nos pacientes asmáticos, tosse. Isso aqui é uma coisa importante, eliminação de tampões mucosos castanhos e espessos, é a expressão das impactações mucoides. Febre baixa, comumente, não costuma ser uma febre assustadora. E tem as reatividades cutâneas e provas sorológicas e de imunodifusão, que são capazes de confirmar o diagnóstico. Desse slide, eu quero que vocês guardem a asma, a eosinofilia e a expressão clínica da expulsão de um tampão mucoso, de uma impactação mucoide.
No raio-x, opacidades muito inespecíficas, né? Na tomografia de alta resolução, você já vai ter a resposta inflamatória alérgica das paredes brônquias, as imagens de impactação mucoide mais centrais ou periféricas, sob a forma de árvore em brotamento, e bronquiectasias centrais. Desse slide aqui, eu quero que vocês guardem isso: impactação mucoide, bronquiectasias centrais e árvore em brotamento. Então, quando você junta isso tudo, asma, eosinofilia, bronquiectasias, impactações mucoides, isso faz parte do quadro de sinais majors dessa doença. E basta existirem aqui 3 delas para que você pense muito fortemente nessa possibilidade. Então, o paciente tem asma, bronquiectasias, impactações mucoides. Ou ele tem eosinofilia, bronquiectasias, impactações. Ou ele tem asma, eosinofilia e bronquiectasias. Tá? Mas, comumente, você vai encontrar as 4 coisas. Tá? Então, aqui alguns aspectos que a gente vai ver em pacientes comprovadamente com aspergilose broncoalérgica. Aqui já uma imagem de impactação mucoide, alguma árvore em brotamento, mas eu quero chamar a atenção o espessamento da parede brônquica e a bronquiectasia central. Essa aqui com uma impactação quase completa da luz brônquica. Impactações mucoides de tamanhos variados, enormes. O que interessa é que essa forma dicotomizada, que não realça com contraste, é bem própria da impactação mucoide, não deve ser confundida com outras situações. A atresia brônquica pode vir acompanhada de imagens de impactação mucoide no brônquio dilatado precedendo a atresia, né? Mas, de qualquer forma, é uma impactação mucoide, só que de outra natureza, relacionada a uma outra doença. Então, aqui, novamente, e aqui as imagens de árvore em brotamento, que são decorrentes de impactações mucoides periféricas. Se o paciente tivesse só bronquiectasias com essas imagens, elas poderiam ser por impactação mucoide, poderiam ser por pus, poderiam ser por sangue aspirado das bronquiectasias sangrantes, né? Mas, no caso das aspergilose broncoalérgica, são decorrentes de impactações mucoides periféricas. Olha só, a exuberância de imagens em árvore em brotamento periféricas, impactações mucoides de tamanho bastante expressivo, espessamento de paredes brônquicas. E vocês já estão vendo aqui, obviamente, se você tem doença de vias aéreas, distais, sempre vocês vão pensar que tem a possibilidade de ter imagens de aprisionamento aéreo. Então, vocês já estão vendo aqui a atenuação em mosaico. Se fizer uma expiração, isso aqui vai ficar mais exuberante. Olha, áreas mais perfundidas e menos perfundidas. Então, atenuação em mosaico com distribuição ou anomalia de distribuição vascular ou perfusional. A outra forma sensibilizante é a alveolite extrínseca alérgica, que é a pneumonia de hipersensibilidade, é o nome mais comumente empregado hoje, que atinge indivíduos não atópicos. Então, basta você ter a aspiração de uma grande quantidade de material que é responsável pelo desenvolvimento da doença, que você pode ter a doença independente de ter alergia ou não a ela. Tá? E não é só poeira orgânica. Substâncias químicas também que você inale podem ser responsáveis pela produção da doença, da pneumonia de hipersensibilidade. Então, vamos fazer aqui um gancho, vamos falar um pouco sobre a pneumonia de hipersensibilidade, que pode ocorrer na aspergilose, mas acontece em uma série de outras situações. Então, vamos fazer um capítulo à parte dentro dessa aula. Ela tem uma primeira forma de apresentação, que é uma reação imediata. Você tem uma reação intraalveolar decorrente da aspiração abrupta de uma grande quantidade dessa poeira química ou orgânica. Isso acontece entre 12 e 18 horas. Então, é uma alveolite. Como essa poeira foi inalada em uma grande quantidade, ela não tem uma distribuição bronquiolocêntrica, ainda que os alvéolos mais próximos ao bronquíolo sejam os primeiros a serem acometidos. Mas como se aspirou uma grande quantidade, há de se esperar que a doença seja um pouco mais difusa. Então, você já começa a entender o que vai acontecer de imagem nesses pacientes. A forma tardia, de 24 a 48 horas, ela é uma reação imediata também, você tem a forma imediata associada, né? E começam a surgir outros aspectos. Uma bronquiolite celular folicular ou obliterante, que é bronquilocêntrica. Uma inflamação intersticial linfocitária bronquilocêntrica também. Granulomas não caseosos, que podem ser periféricos, septais, mas podem ser peribronquiolares. E o surgimento de pneumonia em organização, que também tem como substrato lesão bronquiolar, além da consolidação.
Então, aí vocês estão vendo já uma situação na qual a doença não é mais difusa, começa a ficar localizada, com um comprometimento bronquiolocêntrico, podendo fazer constricção dessa luz bronquiolar. Guardem isso na cabeça para vocês entenderem a imagem depois. E, por fim, a reação crônica. Sempre que você está perdendo a batalha, o pulmão, quando está perdendo a batalha, ele apela para a fibrose. Né? É uma reação natural. A migração linfocitária dos macrófagos, que se diferenciam pode se diferenciar em células gigantes, células fusiformes, mas no final das contas depois diferencia em fibroblastos. Né? Então é uma doença que comumente, quando está perdendo a batalha, ela desenvolve fibrose reacional. Muito bem, então se a gente já viu que na pneumonia de sensibilidade, do ponto de vista clínico, na forma aguda, você espera encontrar aqui tosse seca, ataque de espineia, febre baixa, calafrios, uma dinamia, mialgia. Na forma subaguda, que é a mais comum, que desenvolve mais sintomas, é mais comumente encontrado, porque aqui você tem que ter uma aspiração, como eu disse, uma quantidade muito grande, abrupta da poeira, orgânica ou inorgânica. Então, aqui o quadro clínico é mais arrastado e comumente confundido com uma bronquite, o paciente tem uma tosse persistente, um cansaço. Né? E a forma crônica, que é a mais grave, depende de uma exposição continuada, ou porque o paciente não recorreu ao médico e à imagem, ou alguém comeu mosca, interpretou erroneamente a imagem e esqueceu de fazer o diagnóstico da pneumonia de hipersensibilidade. Bom, lembram que eu falei que ela pode ser por aspiração de poeira orgânica ou de substâncias químicas? Então, olha só, pulmão do fazendeiro, pulmão de criador de pássaro. Aqui não é só o criador de pássaro, paciente que entra em contato com travesseiro de pena de ganso e tudo mais, também pode se expor ao antígeno. A doença do ar-condicionado, a bagaçose, que é o bagaço de cane, a suberose, que é a da cortiça mofada. Mas tem cogumelo, casca de bordo, linho, malte, tintas automotivas, selantes, inseticidas, espumas de poliuretano, a hidromassagem aquecida, que você se expõe a micobacterioses, mas que não desenvolve a doença infecciosa, você tem uma reação de hipersensibilidade à micobactéria, e o grande vilão, que é o mofo caseiro, que é onde você vai poder se expor ao agente causal da pneumonia de hipersensibilidade com mais facilidade. Tá? Deixa eu voltar aqui. Eu acompanhei um paciente que tinha um quadro radiológico clássico de pneumonia de hipersensibilidade. Como ele não tinha exposição a nada disso, foram procurar o mofo na casa dele. Você tem que tirar a gaveta de armário, né? Aquelas coisas que você não tira muito tempo dentro do armário, colchonete, roupa de frio. Né? E não encontravam nada. Aí procura no ar-condicionado dele. No ar-condicionado existem dois gêneros diferentes que podem fazer doença por causa do ar-condicionado. Um é o ar-condicionado refrigerado e o outro que é o ar-condicionado que é utilizado para aquecer o ambiente. O que é para aquecer o ambiente é um outro tipo de fungo, uma outra espécie do mesmo gênero e que prolifera em ambiente quente. Então, você está jogando o ar quente para dentro do cômodo. Então, você está jogando fungo também. E tem um outro que é comumente relacionado não tem relação com ar quente. Então, você no ar refrigerado está colonizado pelo fungo e ele, independente de estar jogando ar frio para dentro do seu cômodo, está jogando também o fungo. Né? E esse paciente tinha uma história curiosa. Ele tinha a predominância do quadro respiratório dele era quando ele chegava no trabalho ou quando ele chegava em casa. Depois ele passava a noite bem e dormia bem, não passava uma noite infernal, acordava assintomático. Quando ele chegava no trabalho, começava a tossir de novo. E aí a gente foi investigar e ele era exposto ao fungo no ar-condicionado do automóvel. Então, nesse trajeto Agora, a quantidade de fungo que tinha era absurda. Era absurda. Quase não saía ar daquele ar-condicionado, ele não percebia isso. Tá? Bom, pneumonite de hipersensibilidade pode ter, então, uma reação imediata intraalveolar, como nós vimos, uma forma tardia bronquiolocêntrica e uma reação crônica. Isso explica os achados radiológicos.
Vocês vão ver agora. Então, na reação imediata, o que vocês esperam encontrar se é uma reação intraalveolar mais difusa, não bronquiolocêntrica? Vocês vão encontrar infiltrado de vidro fosco e consolidações em meio a áreas normais dispersas pelo parênquima pulmonar. E é isso que você vê. Né? E o diagnóstico diferencial aqui pode ser um edema, uma pessoa muito jovem, podia ser um edema não cardiogênico, né? Ou por uma insuficiência cardíaca relacionada à cardiopatia congênita. Então, apesar de ser criança, você pode ter edemas cardiogênicos, né? Ou por uma miocardiopatia qualquer. Você poderia pensar em pneumocistose, né? Mas isso era uma pneumonia de hipersensibilidade numa fase aguda. Ela pode ter um padrão assim, nesse momento aqui eu fiz o diagnóstico de proteinose alveolar. E aí quando foram investigar, disseram, lembra da proteinose alveolar que você falou? Era uma forma aguda de pneumonia de hipersensibilidade. Eu não lembro qual era a substância aspirada que culminou no processo agudo, eu não lembro, sinceramente não lembro. Mas se vocês forem ver o capítulo de proteinose alveolar, vocês vão ver que ela pode ser decorrente de vários gatilhos. Você pode ter um distúrbio metabólico de natureza genética que explique a proteinose alveolar por si só, é a forma primária, mas foi relatado em pacientes com SIDA, em aspiração de poeiras e de material orgânico, inclusive o aspergillus. Tá? Mas você pode não ter relação direta com a pneumonia de hipersensibilidade. Você, em qualquer infecção por esses bichinhos aqui, você também pode ter pneumonia de proteinose alveolar, não relacionadas à forma de pneumonia de hipersensibilidade do aspergillus, mas sim pela infecção pelo aspergillus. Tá? Mas, de qualquer forma, não sei, ali fiquei na dúvida se era proteinose alveolar, mas me falaram que era, foi isolado, a causa era uma pneumonia de hipersensibilidade, não provavelmente relacionada à aspergilose. Bom, reação tardia. Você espera encontrar, então, um aspecto radiológico que justifica esse caráter bronquiolocêntrico com possibilidade de aprisionamento aéreo, de constricção bronquiolar. Né? Então, ou você vai ter nódulos mais sólidos em situação centrolobular, ou em vidro fosco, se forem os alvéolos próximos ao bronquíolo que estejam acometidos pela doença, e a associação de aprisionamento aéreo. Vamos ver? Então, está lá, na forma subaguda, lesões semelhantes às encontradas na fase aguda. Então, você pode encontrar vidro fosco ainda coexistindo. Surgem os nódulos centrolobulares, comumente os menos sólidos, então os vidro fosco, e o aprisionamento aéreo. Esses são os aspectos mais importantes. Ainda que encontrar lesões semelhantes à fase aguda não exclui essa possibilidade. Tanto é que esse paciente tinha vidro fosco, um pouco meio difuso, né? Então próprio da forma aguda, e aqui já começam a surgir imagens de aprisionamento aéreo, da forma subaguda. Tá? Aqui, a atenuação em mosaico com o distúrbio circulatório, né? Perfusional, num paciente até que não inspirou muito bem, então a gente até comprova que isso aqui é por aprisionamento aéreo. Quem ainda tiver dúvida em identificar o que é o vidro fosco, o que é a área normal e o que é a área hiperinsuflada ou o que é uma área hipovascularizada, eu recomendo que vocês vejam a aula sobre vidro fosco, porque é muito importante vocês entenderem e fazer esse diagnóstico, porque aqui é uma situação na qual você tem as duas coisas acontecendo. Esse pulmão é anormalmente mais denso e esse aqui é anormalmente mais hiperinflado e com pouco vaso na sua intimidade. Tá certo? Então, ele tem a atenuação em mosaico com o distúrbio perfusional, mas ele tem também vidro fosco. Ele tem as duas coisas coexistindo. Tá certo? Aqui a forma centronodular, com nódulos, a gente acha que tem uma densidade inferior à dos vasos, né? Então, são nódulos com atenuação em vidro fosco. Alguns nódulos mais sólidos, com uma densidade muito semelhante. Mas a gente já entendeu pela fisiopatologia que os dois tipos de nódulos centrolobulares podem ocorrer, tá certo? E quando você faz a expiração, você surpreende as imagens de aprisionamento aéreo. Então, a atenuação em mosaico, ainda que discretamente perceptível, ela pode estar não perceptível, olha aqui, não perceptível na fase inspiratória e na expiração você a surpreende.
No entanto, nódulos centrolobulares com atenuação em vidro fosco podem também existir na bronquiolite respiratória, e quando você faz a expiração, você pode encontrar aprisionamento aéreo também. Interessante, né? Então, como é que você faz o diagnóstico diferencial? Então, a gente já sabe que essa aqui é bem encontrada em pacientes com história de tabagismo pesado. Essa é rara. No entanto, quando ela ocorre de forma mais grave em fumantes, mas é mais rara de se encontrar. E aqui, obviamente, você tem a história da exposição ao antígeno e você pode encontrar no lavado broncoalveolar os linfócitos. Isso é um aspecto também inespecífico, encontrado em várias outras situações, mas que reforça o diagnóstico, de qualquer forma. Certo? E, por fim, a reação crônica. O que você espera encontrar? É óbvio, você espera encontrar fibrose. Então, você pode ainda ter aspectos da fase subaguda e o paciente continua se expondo, obviamente, né? E um aspecto de pneumonia fibrosante. Mas qual é o padrão dessa pneumopatia fibrosante? Você vai ter reticulações grosseiras, você pode encontrar imagens de faveolamento, você pode encontrar bronquiectasias retráteis e você pode encontrar vidro fosco também. Se você biopsiar essas áreas, você pode encontrar um padrão semelhante nas áreas onde existe favelamento, semelhantes a de uma pneumonia intersticial usual. Você pode encontrar nas áreas de vidro fosco, que esse paciente nem tem muito aqui, o que poderia ser suspeitado como vidro fosco, na realidade, é o conglomerado reticular, então você está vendo bem que isso é o reticulado intralobular, né? Não dá para confundir e chamar isso de vidro fosco. Né? Você encontra pneumonia não específica, um padrão semelhante anatomopatológico a uma pneumonia não inespecífica, a PINE. E, eventualmente, alguns focos de consolidação que você pode encontrar, que se você biopsiar bem caprichosamente uma área dessa, você pode encontrar pneumonia em organização. Então, você encontra ali um padrão anatomopatológico meio misturado, mas o que chama a atenção é o seguinte. Nessas pneumonias fibrosantes, que eu te citei, pneumonia intersticial não específica, né, e na pneumonia intersticial usual, habitualmente, o que você espera encontrar de distribuição? Uma distribuição basal e posterior. Então, são duas pneumonias fibrosantes com distribuição semelhante. Uma predomina vidro fosco com bronquiectasias e raras imagens de faveolamento. E a outra com ricas imagens de faveolamento, ainda que possam existir aspectos de vidro fosco e bronquiectasias retráteis também. A próxima aula, já vou fazer um spoiler aqui, vai ser sobre pneumonias intersticiais. Nós vamos frisar esses aspectos todos. Mas você não espera encontrar isso aí numa pneumonia de hipersensibilidade. Essa distribuição não é própria da pneumonia de hipersensibilidade. Ou ela é difusa ou ela tende até a preservar as bases, tá? Predominar nas porções superiores. Isso é um paciente que tem uma lesão difusa. Você pode até dizer que ela é mais exuberante, com imagens de faveolamento, bronquiectasias e bronquiectasias de tração, na porção mais alta, no terço médio. Caminhando para as bases, a lesão começa a ficar mais rara, né? Mas, de qualquer forma, tem lesão na base também. Mas tem essa tendência a não ter, pelo menos, o padrão de distribuição usual dessas duas pneumonias fibrosantes. Tá certo? Que é basal e posterior. Um outro exemplo, uma doença bem difusa, com áreas de favelamento, já formações císticas que são descritas também. Ó. Essas imagens císticas são descritas na forma crônica, são decorrentes da fase final de aprisionamento aéreo com dilatação cística lobular ou também já áreas de enfisema parafibrótico. Tá? Aqui, mais uma vez, formações císticas coexistindo com a reticulação fibrótica, as bronquiectasias retráteis no paciente em fase crônica, arrastada, tardia da pneumonia de hipersensibilidade. Aqui, coexistindo aspectos da forma aguda e subaguda. Então, você tem também vidro fosco, e você tem também pulmão normal, e você tem também aprisionamento aéreo. Então, quando você começa a encontrar vidro fosco, pulmão normal, aprisionamento aéreo, fibrose, com várias densidades e texturas diferentes, como a gente está vendo aqui, áreas mais densas, áreas normais, áreas hiperinsufladas, cria um mosaico de densidades que é comparada à terrine, ou o head cheese, né? Que é um padrão feliz até de comparação. Eu nunca vou me esquecer da expressão de nojo que o nosso grande mestre Edson Marchiori faz quando ele mostra uma imagem dessa. Ele tem nojo dessa comida aí. Eu, particularmente,
acho que quando o aspecto é ruim, assim mesmo, você deve experimentar. Se você achar que o gosto não é lá essas coisas, você deve repetir o teste. Muitas vezes você, preconceituosamente, acaba não comendo uma comida muito saborosa, como é o caso da terrine. A terrine é muito saborosa. O aspecto pode ser um pouco assustador para algumas pessoas. Agora, a comparação é muito feliz, né? A comparação é muito feliz. Então, tá aí, esse aspecto de mosaicos, no caso aqui eram mosaicos de texturas e de qualidades, de legumes e carnes e gelatina, tudo misturado, e aqui de densidades, né? De pulmão normal, pulmão emperiçuflado, pulmão denso por fibrose. Então, esse aspecto é uma comparação bastante feliz. E por fim não. Agora, outra forma da aspergilose, que é a forma colonizadora. A forma colonizadora, então, você tem a colonização de cavidade, qualquer cavidade, geralmente é o fumigatos envolvido. No nosso meio, as cavidades são geralmente secundárias à tuberculose, mas bolhas, pneumatoceles, tumores, brônquios dilatados, pneumotórax residual encistado, cavidades paranasais, a prima invejosa da tuberculose, qualquer lesão cavitária pode ficar semeada pelo aspergillus na sua forma colonizadora. O que acontece é o seguinte, todo mundo lembra logo da bola fúngica, mas não é a forma inicial de apresentação. Você tem uma camada de fungo encobrindo a parede interna dessa cavidade, aquilo desaba, aquilo descama, surge uma outra camada, descama, uma outra camada, descama. Então, um aspecto lamelar, né, ou em bulbo de cebola, e que vão se moldando, porque elas estão ali dançando livremente dentro daquela cavidade, e o paciente está em decúbito lateral do outro lado, decúbito dorsal e ventral, está em pé, está sentado, vai moldando aquilo até que esse molde rotacional leva à formação da bola fúngica. Tá? Essa parede da cavidade se torna edemaciada e friável, favorecendo o sangramento. Então, não é o aspergillus que sangra, na realidade, é a lesão traumática que essa bola fúngica determina na parede da cavidade. Seja ela de natureza arterial, que é a mais grave, ou a venosa pelos aneurismas de Rasmussen, que são aneurismas venosos na parede da caverna tuberculosa. É uma evolução silenciosa e abre o quadro por causa justamente dos eventos hemorrágicos. É legal a gente imaginar que é um fungo que cresça em meio alcalino, não gosta de meio ácido, e a tuberculose é adaptada, tanto que é um bacilo álcool-ácido resistente. Então, comumente, as cavernas tuberculosas nas quais você encontra bola fúngica são cavernas saneadas, o que não quer dizer que o paciente esteja curado, porque ele pode ter aquela caverna saneada e tuberculose ativa em outra área do pulmão. Tá certo? Então, está aqui uma caverna saneada, bolinha lá dentro, difícil de ver, né? Aqui é o sinal do índio, as setinhas que a gente fazia na radiografia para mostrar para os alunos. Aqui outra lesão cavitária, por histoplasmose cavitária, já de paredes finas e com o bichinho lá dentro fazendo a bola fúngica. Outra cavidade histoplasmótica, com doença em atividade, uma forma crônica, e a bola fúngica dentro. Aqui duas pneumatoceles, uma decorrente de pneumonia necrotizante, outra traumática, uma estiletada num presidiário, que culminou em laceração pulmonar, hematoma pulmonar, a involução, formou uma pneumatocele pós-traumática e depois ela ficou semeada pelo fungo. Bronquiectasia, bola fúngica. O diagnóstico inicial, obviamente, é o muco espesso, solidificado e moldado também, da mesma forma. E o aspecto típico, lamelar, da descamada. As várias camadas que vão descamando e vão se juntando aqui uma camada só, com certeza já deve ter outra camada próxima a se descamar e se juntar e formar esse aspecto lamelar antes de moldar a bola fúngica. Aqui aquele aspecto mostrando que a bola fúngica é móvel, então você vira o paciente de barriga para baixo, ela cai. Né? Vamos rodar aqui para ficar mais fácil vocês verem como é que ela daqui migrou para cá para cima. No caso, era para baixo que o paciente virou. Então, dois pacientes, mesmo na forma ainda não moldada em bola fúngica, elas são não aderidas mais à parede da cavidade. Então, elas também vão ter esse aspecto
de modificar o seu posicionamento, tá certo? Bom, e a forma invasiva? A forma invasiva não é tão rara quanto antigamente. Vamos entender por quê. Existem algumas teorias. Ela é grave, com alta mortalidade. Elas geralmente são relacionadas a imunocomprometimento. Então, existe a forma angi-invasiva e a forma semi-invasiva, que também é chamada de necrotizante crônica. Existe uma forma que foi descrita em pacientes com SIDA, que é uma forma brônquica invasiva, que eu não vejo mais essa classificação nos trabalhos mais atuais. Tá? Se alguém souber, tiver experiência e quiser dar o seu comentário, fazer algum comentário a respeito, pode ficar aí com liberdade para isso. Tá? Geralmente o paciente é neutropênico, a neutropenia mais comumente relacionada é a paciente que fez ablação de medula óssea, qualquer que seja o motivo, principalmente linfoma e leucemia, e os pacientes que estão na vigência do transplante da medula óssea, na qual o enxerto ainda não pegou o suficiente para garantir a recuperação dos neutrófilos. Mas você pode ter neutrófilo em quantidade normal, mas eles são funcionalmente desprovidos de ação fagocitária. Então, é uma neutropenia funcional. Então, você tem pacientes com esquemas quimioterápicos agressivos, em formas mais agressivas de neoplasia que não responderam à forma tradicional de tratamento, pacientes que fizeram transplante em órgãos sólidos. Então, é óbvio que o avanço dessa técnica de transplante de medula óssea, ela está se aprimorando, então você está mantendo pacientes vivos o suficiente para desenvolver a doença. Então, esse é o motivo pelo qual hoje é mais frequente do que antigamente a forma angi-invasiva. São mais comuns os transplantes de tumores de órgãos sólidos atualmente, então é outro fator. E novos quimioterápicos mais agressivos que vão surgindo como formas secundárias ou terciárias de tratamento de tumores que não estejam respondendo a formas habituais de tratamento. Tá? Então, com esse aprimoramento, tudo isso está fazendo com que o número de lesões angi-invasivas esteja crescendo. Esses bichinhos, eles já têm um tropismo natural pelos vasos sanguíneos. E o neutrófilo é aquele capaz de evitar que isso aconteça, que eles ganhem, ultrapassem a membrana basal e ganhem a luz vascular. É claro que mesmo na vigência de neutrófilos em quantidade correta e com função correta, essas hifas algumas delas vão alcançar. Olha a riqueza de infiltrado linfocitário no parênquima, mas olha a quantidade de linfócitos já intravasculares, tá? Essa é a parede do vaso, então justa parietais, junto ao endotélio vascular, né? E tentando combater as hifas que, mesmo com essa resistência toda, conseguiram chegar à luz do vaso. Tá certo? Mas nos pacientes que têm ou neutrófilo em quantidade menor ou que sejam funcionalmente incompetentes, você consegue ter uma migração de hifas muito mais abundantes para dentro do vaso. E quando elas fazem isso, algumas ficam para dentro ou para fora e começam a causar sangramento. Então, essa é a primeira fonte de sangramento. A segunda fonte de sangramento é que mesmo os pacientes que têm neutrófilos em abundância, mas eles são incompetentes, eles mesmos começam a ser chamados para conter a doença, eles só não conseguem combater, mas eles têm quantidade normal. Então, eles sofrem migração para lá, para o espaço intravascular, se aglomeram e eles mesmos entopem os vasos. Então, é uma condição trombótica oclusiva, na realidade, ela é oclusiva, não é trombótica, ela é oclusiva não trombótica, causada pelos próprios neutrófilos. Bom, não importa a causa, se é conglomerado de hifa, se é sangramento pela lesão da parede vascular ou se é por infarto pulmonar causado pela obliteração neutrofílica endovascular, tudo isso concorre para um surgimento de uma área densa na qual você está encontrando ali sangue e conglomerado de hifas e conglomerado celular inflamatório neutrofílico. E ao redor disso tudo, sangue se espalhando, hifas em menor quantidade, neutrófilos em menor quantidade, e isso vai conferir um aspecto de sinal do halo. Uma lesão mais densa e um halo de vidro fosco ao redor dela. Então, a forma angi-invasiva em pacientes neutropênicos, seja neutropenia funcional ou numérica,
esse tropismo natural pelos vasos sanguíneos e tudo isso que eu expliquei para vocês leva a infarto, hemorragia e o sinal do halo. Tá certo? Bom, essas lesões, elas podem cavitar por dois motivos. Ou ela está evoluindo para uma forma semi-invasiva, e isso traduz até uma resposta terapêutica, mas pode ser também por complicação. As duas coisas podem acontecer. Podem levar a escavações com a formação de um sinal de crescente, uma semilua, né? É como se vocês vão ver que é uma lesão que parece até que tem uma bola fúngica no interior da lesão. É um diagnóstico diferencial, inclusive. Tá? Como é que você sabe se aquilo é uma resposta terapêutica ou se aquilo o paciente está evoluindo de uma forma mais necrotizante? Bom, é basicamente o quadro clínico. Porque o infarto ele evolui mesmo para uma escavação. Então, o próprio infarto pulmonar pode evoluir para uma escavação, informação de semilúcio, tudo esse aspecto mesmo, sem ser por piora clínica. Tá certo? Então, pode ser uma resposta terapêutica ou para evolução crônica invasiva. Então, está aqui o sinal do halo em duas crianças neutropênicas. Todos os casos que eu tenho são por transplante de medula óssea, tá? Na época que eu trabalhei no INCA. Então, o vidro fosco ao redor de uma área mais densa. Se eu contar para vocês que isso aqui é um presidiário que levou uma estiletada, vocês vão dizer, isso aqui é a laceração pulmonar, com hematoma pulmonar, e aqui é contusão pulmonar. Se eu disser que isso aqui é uma metástase, vão dizer, bom, é a metástase, sangramento em volta da metástase. Se eu disser para vocês que isso daqui é um adenocarcinoma, essa é a porção sólida, essa aqui é a porção infiltrativa, um adenocarcinoma indolente, né? Então vai ter uma lesão mista. Né? Então, dependendo, eu sabendo o diagnóstico, é fácil entender o vidro fosco ao redor da lesão. O inverso que é difícil. Então, aqui o que você precisa saber? São crianças neutropênicas. Isso apareceu em um curto espaço de tempo. Então, tudo isso corrobora para você firmar um diagnóstico de aspergilose angioevasiva. E esse diagnóstico tem que ser precoce. Você não pode esperar que a lesão atinja essa dimensão para fazer o diagnóstico, porque é mais difícil de tratar. Quanto maior a quantidade de lesões, também o prognóstico é pior. Então, o ideal é isso aqui, ó. Uma lesão muito discreta, central e irregular, com vidro fosco em volta, num contexto clínico adequado. Criança neutropênica, transplante medula óssea, tratamento de linfoma ou leucemia. Ou que já fez o transplante, ou porque fez a ablação, ou que já fez o transplante e ainda está neutropênica. Lesões pequenas já é uma boa notícia, mas multifocal não é. Mas, de qualquer forma, isso aqui ainda é melhor do que uma lesão multifocal com lesões maiores. Esse prognóstico é mais sombrio. Então é isso aí. Eu não quero fazer o diagnóstico de uma lesão grande desse jeito, não. Tá? Bom, a forma necrotizante crônica ou forma semi-invasiva, ela é própria de pacientes diabéticos, malnutridos, em uso prolongado de corticoide ou em alcoólatras. No entanto, a gente já viu que ela pode ser também evolução natural da forma angioinvasiva, já no caso, tendendo à cura. Então, pode corresponder à involução. Então, evolução eu faria mais gosto de escrever aqui, involução da forma angioinvasiva. Então, mas você não tem só lesão escavada com semilúcia, tem consolidações focais, com massas, aí vem a lesão escavada e pode ter também reação pleural. Ela é facilmente confundida com outras doenças que formam lesões semelhantes de massa, de consolidação, lesão escavada, num quadro clínico crônico, arrastado, né? Então, entra aí tuberculose, histoplasmose, actinomicose, podem ser confundidas com essa entidade. Então, essa escavação, de novo, frisando, pode traduzir resposta terapêutica. Dentro da cavidade, material sequestrado, permeado por hifas, pode simular uma bola fúngica. Então, tá aí, ó. É uma lesão já escavando, era uma forma angioinvasiva. Esse é o mesmo paciente que eu vou mostrar para vocês, em planos diferentes, de forma angioinvasiva, que evoluiu para uma forma semi-invasiva, necrotizante, escavada. E nós vamos ver 3 estágios diferentes do tratamento. Tá? Então, aqui a forma angioinvasiva prévia, que era uma lesão típica de nódulo com vidro fosco ao redor. Tá? Então, evolução para a forma semi-invasiva, essa imagem de semilua em crescente, né, também chamada em crescente, aqui numa fase mais tardia e a última fase de tratamento. No outro plano de corte, uma área de consolidação, uma forma agressiva da doença, né, com sinal do crescente, uma involução discreta, né, não teve uma resposta tão boa como no outro plano de corte, mas o último exame mostrou uma resposta boa.
uma lesão lá na base. Olha como lembra muito uma área de infarto pulmonar mesmo, né? Subpleural, bem parecido mesmo. E aqui a escavação foi o contrário, a escavação desabou, né? A lesão desabou, retraiu, e aí a escavação desapareceu. Então você está pensando que é o contrário, que a lesão no interior ocupou de novo a escavação. Não foi isso. Você tem que ver que o tamanho global da lesão diminuiu. E uma pneumatocele, uma evolução cística, que é bem descrita pelo trabalho do Edson Marchiori, esse aspecto cístico final às lesões semi-invasivas. Tá? Mais incomumente descritas na forma angioinvasiva, mais comumente descrita na evolução final das semi-invasivas. E a candidíase? Nós estamos terminando a aula. A candidíase é um capítulo curto. Eu vou explicar por quê. Ela é universalmente mais prevalente. Antes da SIDA ela era rara, então ela é comumente vista nos pacientes com SIDA agora. Todas as formas que você encontra, independente de estarem relacionadas, são oportunistas, então alguma outra forma de imunodeficiência você tem que ter. A porta de entrada, aspiração, vai para a boca, então normalmente você tem a lesão prévia na boca, na língua, na faringe, na laringe, na traqueia, até chegar no pulmão. Tá? Pode haver disseminação hematogênica, então antes dessas lesões alcançarem progressivamente a árvore brônquia mais distal, ela pode se tornar hematogênica e fazer lesão, inclusive, miliar. E, obviamente, então, a forma mais comum é a disseminação aspirativa. Então, a progressão da doença vai sendo aspirada até chegar na via aérea mais periférica. Então, o acometimento pulmonar é tardio. Né? Para tudo isso demorar para acontecer, a lesão já é tardia e terminal. Tá? O bicho é bonitinho para variar. Bom, não há uma manifestação radiológica própria, ela é a micose mais pleomórfica. Vocês viram que paracoco pode ser pleomórfico, que a histoplasmose pode ser pleomórfica, que a aspergilose pode ter várias formas de apresentação, cada uma delas com uma forma pleomórfica de comprometimento radiológico. Né? Isso é bem próprio das micoses. Quando você encontra lesões pleomórficas, você tem que pensar no linfoma, quando nós tivemos a nossa aula de doenças linfoproliferativas no tórax, o linfoma e as micoses pulmonares. Elas são as campeãs para fazer isso. Na tuberculose, você tem também pleomorfismo, mas geralmente elas são bem mais destacadas para cada fase da doença. Né? Aqui não, você encontra tudo. E a Cândida é o melhor exemplo para isso. Você encontra forma angioinvasiva, vidro fosco, nódulo irregular, lesão escavada, padrão miliar, tudo que vocês imaginarem é possível que aconteça na candidíase. Então, quando vocês viram um aspecto pleomórfico, e vocês sabem que a candidíase é uma possibilidade que o paciente tem AIDS, vocês têm que se perguntarem ou perguntarem para o médico assistente. O paciente tem alguma lesão de monilíase oral, faríngea? Bem, então, olha, de todas essas doenças, nada impede que o paciente com SIDA e candidíase oral esteja fazendo uma criptococose pulmonar. Nada impede. Nada impede que ele esteja fazendo o vidro fosco por causa de pneumocistose, mesmo tendo monilíase oral. De qualquer forma, se ele tem monilíase oral, tem a possibilidade de ter pneumocistose ou candidíase pulmonar. Esse paciente tem que ser tratado para as duas coisas. Certo? Mas então, você tem que sempre pensar na micose. E tendo a candidíase oral, você fala, opa, olha aí, bota aí a candidíase como sendo um dos fungos que podem ser os responsáveis pela essa micose pulmonar. Tá certo? Muito bem. Então, o spoiler já tinha sido dado. Nós vamos dar continuidade no nosso curso falando sobre as pneumonias intersticiais, que é outro capítulo. Toda radiologia torácica, para mim, é fascinante. Tá? Mas essa aí, pela riqueza de situações idiopáticas relacionadas a essas pneumonias intersticiais, e como as apresentações imagiológicas são muito justificáveis quando você compara com um achado anatomopatológico, eu acho um capítulo muito bonito, um dos mais bonitos da radiologia torácica. Tá certo?
Então, nos vemos na próxima. Muito obrigado pela atenção. Aqueles que conseguiram assistir essa aula inteirinha, sem parar, eu quero parabenizar. E aqueles que viram como se fosse uma minissérie também, tá de acordo. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.